Boa noite, irmãos. Pai do Senhor. Todos passaram um dia abençoado aí? Quente ou não? Quente, né? Tá, parece que está querendo chover aí, dá uma acalmada nesse clima difícil aí. Só peço que você ore para que a chuva aconteça depois das 10, senão os irmãos não vêm na igreja, porque os irmãos, eles falam que eles são sal da terra, aí tem medo de derreter, né? Mas faz parte. Abra sua Bíblia, por favor, Jeremias 33. Quarta-feira foi aniversário da pastora Raquel. Parabéns, Raquelzinha. Deus te abençoe de forma maravilhosa. E aí, minha irmã carioca, tudo bem com a senhora? Sempre bonita, parabéns. Qual a idade dela? 73, aleluias. Bênção. Jeremias capítulo 33. Nós vamos ler o verso 3. Eu creio que é um verso bem conhecido, né? Muita gente conhece esse versículo. Israel, depois eu preciso falar com você. O seu número está aqui, Israel? Na ficha? Tá aqui. Então eu ligo para você, nós marcar. Olha o que diz esse texto aí. Clama a mim e responder-te-ei. Aqui está, mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas ou insondáveis que tu não conheces. Vocês podem repetir na minha versão? Clama a mim e eu responder-te-ei. E mostrar-te-ei coisas grandes e insondáveis que eu não conheço. Aleluias. O profeta Jeremias é considerado o profeta chorão, né? Mas apanhar, esse homem apanhou, misericórdia, né, gente? Mas sofrer, esse homem sofreu, só a graça de Deus. Ele viveu num tempo muito difícil, onde o povo virou as costas para Deus. O povo esqueceu de Deus. O povo, eles se apostataram, e eles negaram Deus. Mas esse povo sofreu tanto, mas tanto. E havia 3 palavras proféticas de Deus, de Jeremias para aquele povo. Se aquele povo não obedecesse, de uma das 3 coisas ia acontecer com eles: a fome, a peste ou a espada. E ainda assim, o povo preferiu dar ouvido a falsos profetas. O que nós precisamos entender, sobretudo nessa geração de hoje, é que nós nunca vivemos um tempo de tanto falsos profetas como temos vivido. E você precisa estar muito atento quanto a isso. O falso profeta, ele se preocupa com a sua reputação, ele se preocupa com aquilo que ele fala, ele tem essa preocupação. O profeta, que é verdadeiro, ele não tem essa preocupação. Porque ele é responsável? Não, porque ele é apenas um canal de Deus. Ele não tem que preocupar se a profecia vai cumprir ou não. Ele não tem que preocupar se Deus vai fazer ou não. Ele apenas é um canal pelo qual é usado por Deus. O resto é Deus que faz. E quando a sociedade, sobretudo a que nós estamos vivendo hoje, está uma sociedade extremamente leniente, distante de Deus, as pessoas querem as coisas com maior facilidade. Eles querem
terceirizar até mesmo a sua fé, o seu jejum, a sua caminhada com Deus. E as pessoas esquecem que não funciona dessa forma. Não é dessa forma. A nossa fé, ela é individual, né? A nossa experiência com Deus, ela é bem tangível e precisa ser algo bem particular. Não tem como você mensurar a fé um do outro. Não tem como você ter experiência divina com o outro, pelo outro ou para o outro. Não funciona assim. E tudo que nós estamos vivendo hoje e vendo conspira para que haja realmente uma separação entre o joio e o trigo. Você pode ter certeza disso, né? Alguém disse aí que a internet deu voz a muita gente perturbada. Mas você acredita que isso tem um fundo divino nisso? Porque você precisa saber diferenciar o que é certo e o que é errado. Você precisa saber diferenciar a voz que vem de Deus e a voz que não vem de Deus. Você precisa saber discernir quando é que Deus fala com você, quando é que não é Deus que está falando com você. Isto aí é muito importante. Você precisa de gerar isto. Interessante que em 1 João capítulo 2, no versículo 20 diz: e vós tendes a unção do Santo, então você sabe tudo. Em outras palavras, somente com a unção de Deus que você vai saber discernir e entender que quando as coisas são de Deus e quando não é de Deus. Mas se você não tiver a unção do Espírito Santo do Senhor sobre você, você não vai saber discernir, você vai abraçar aquilo que de repente não tem nada a ver. Você vai agarrar com aquilo que não tem nada a ver, você vai dar ouvido, você vai emprestar os seus ouvidos a coisas que não vai fazer sentido na sua vida, que não vai mudar a sua vida, não vai mudar a sua sorte, não vai mudar a sua história, não vai tornar você melhor, pelo contrário, vai tornar você pior. Então nós precisamos disto. O tempo que estamos vivendo hoje, chamado hoje, nós precisamos disso. Nós precisamos que a unção de Deus, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos ensine, nos dê discernimento. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós temos hoje uma quantidade enorme de falsos profetas, falsos pastores, falsos missionários, falsos apóstolos, falsos bispos e mais falsos homens que têm usado as redes sociais para enganar as pessoas. E não é um número pequeno de pessoas que têm sido enganadas. Agora, você precisa estar atento para que você não seja enganado. Você precisa estar atento para que vozes que não seja a voz de Deus não perturbe você, não iluda você e não traga dano para você. Mas para isso nós precisamos de entender como é que funcionam as coisas. Aqui Jeremias está dizendo, Senhor, aqui no clamor que ele faz a Deus. Deus então responde ele. Deus fala com ele: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Então veja bem, eu anotei aqui para nós compartilhar com vocês 4 princípios importantes nesse texto. Primeiro, você pode dizer comigo: Deus nos convoca a orar. Aleluias. Deus está convocando a igreja de hoje para orar. Eu faço uma pergunta para você. Você ora? Eu tenho certeza que a maioria de vocês vão dizer para mim: eu oro sim. Mas eu faço uma outra pergunta: você tem uma vida de oração? Eu não sei se todos vão responder que tem realmente uma vida de oração,
que é um hábito, é uma cultura que você passa a ter, de não conseguir viver sem orar. Não tem como, impossível. Impossível. Então ele nos convoca a orar. Não há solução para os problemas que eu enfrento, que você enfrenta, que a igreja enfrenta, que o mundo enfrenta, se nós não buscarmos através da oração. Não há como sair. Todas as bênçãos que Deus tem para mim e para você, todas as bênçãos, Satanás pode, no mundo espiritual, prendê-las. É verdade. Ele pode. Aconteceu isso com Daniel, ora. Daniel estava na Babilônia. Ele entrou num processo de jejum de Daniel. E a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, que era a potestade da Pérsia, o demônio que comandava a Pérsia, o príncipe da Pérsia, ele impediu que as orações de Daniel chegassem até ele, o resultado das suas orações. Embora o texto bíblico diz que Deus já tinha ouvido as suas orações, mas ainda não tinha tido o quê, Daniel? Não tinha tido respostas das suas orações, porque o príncipe da Pérsia estava segurando, estava impedindo. O diabo pode impedir? Pode. Ele não só pode impedir você de orar, gera mal-estar, gera cansaço, gera desânimo, fadiga, como ele pode impedir que as respostas das suas orações cheguem até você. E o que eu tenho que fazer? Continuar em oração, continuar orando, continuar clamando, continuar buscando, porque do contrário, eu posso correr o risco de acostumar ou aceitar a minha bênção, ou então usar sempre aquela desculpa, não foi a vontade de Deus, não é a vontade de Deus, não é o desejo de Deus. Olha, esse é o caminho mais fácil para a gente sair. Quando algo não acontece, quando aquilo que você põe diante de Deus para que Ele possa resolver, não aconteça. É eu, talvez, fragilizado, cansado, desanimado, dizer, não foi a vontade de Deus. Se fosse a vontade de Deus, tinha acontecido. Quem disse que não é a vontade de Deus? Como é que você sabe que não é a vontade de Deus? Se você não clamar, se você não se tornar alguém que passe a viver, a ter uma vida de oração, você provavelmente nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus. Eu coloquei aqui algumas coisas bem importantes, olha aqui para vocês verem. A oração é para o crente o que é o capital para um homem de negócios. Acabou. Assim como é importante a oração para mim, é do mesmo nível do capital para o homem de negócio. Sim ou não, Luiz? O que é, hein, Jéssica? Uma empresa sem capital? Fala para mim. Uma empresa, por mais que ideias tenham, por mais que o proprietário tenha boas ideias, bons sonhos, se ela não tiver capital, não esquece, não funciona. Assim é para nós cristãos. A oração para nós tem o mesmo valor do capital para o empresário. Olha aqui, se fracassarmos na oração, fracassamos em todas as frentes de batalhas. Ok? Se você fracassar na oração, você vai fracassar em todas as frentes de batalhas que você for estar. Sejam elas em quais áreas forem, não importa. Sentimental, emocional, financeiro, familiar, na área da saúde física, saúde emocional, vai fracassar. Nós precisamos estarmos.
Todo declínio espiritual, grava isso, todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Todo declínio espiritual. Quando você vê alguém fragilizando, afastando da igreja, fugindo das coisas de Deus, porque ele está negligente à oração. Aí fica fácil. Por que você não está vindo à igreja? Por que você saiu da igreja? Aí as pessoas começam a arrumar desculpas. Eu saio por causa de fulano, eu saio por causa de Beltrano, eu saio porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Aí começa a inventar moda. As pessoas deixam a igreja. Óbvio, existem fatos, existem coisas que realmente há uma necessidade de você ir embora. Sobretudo se a sua liderança estiver em pecado, fazendo porcaria. Cai fora. Mas cai fora mesmo. Certo? Fora isso, o que te arranca da igreja? Quem é que pode me tirar da igreja? Fala para mim. Quem é? Quem é que pode, por mais mal que me faça, por mais problema que eu tenha tido com alguém na igreja, quem é que vai me tirar da igreja? Ninguém. O que nos afasta da igreja? Negligência na oração. Você vai ficando frágil, você vai ficando fraco, e aí para você fica mais fácil arrumar desculpa. O pastor não preocupa comigo, a igreja não preocupa com isso, a igreja não vê isso. Peraí, é fácil, quando você está bem em oração, ao invés de você enxergar defeito, ainda que os tenha, você vai vir com solução, e não com crítica, porque é assim que funciona. É dessa forma que funciona. Outra coisa importante, a oração é a espinha dorsal da igreja. Uma igreja que não ora, que não busca a Deus, essa igreja está fadada ao fracasso. Como é que nós vamos vencer, irmãos? Me conta. Me conta como é que nós vamos vencer o pecado. Me conta como que nós vamos vencer os demônios que estão aí fora. E que estão aqui dentro, tem demônio aqui dentro. Ouvindo o que eu estou falando. E vendo a sua postura e posição dentro da igreja, aqui dentro. Como que esses demônios vão agir, ou vão deixar de agir? Pelo poder da oração da igreja. Na medida que você ora, que você busca, as coisas acontecem. Nós temos aqui já um bom tempo, todo sábado, 6 horas da manhã, oração. E eu conto aqui 10 homens, 8 homens, 9 homens, 2, 3 mulheres, tal. Isso, já tem anos. E quando eu não venho, é porque eu estou em alguma viagem, alguma coisa assim. Mas eu estando aqui em Goiânia, todo sábado eu estou aqui. E você acha que eu estou aqui todo sábado para mostrar para vocês que eu gosto de orar? Não. Eu estou aqui porque eu preciso de orar. E eu tenho necessidade de orar, senão eu estou ferrado. E eu vou adoecer. Senão eu vou começar a inventar moda. Você acredita? Porque é assim que acontece. Pastores que não oram, pastores que não têm vida consagrada em Deus, e fica fácil, o cara vai começar a inventar moda, irmãos. Vai colocar um terno brilhante, uma coroa e não sei o quê, vai começar a soprar no povo, vai começar a inventar moda, lenço, dente, cabelo, sem cabelo, vira um inferno. Começa a deturpar a beleza do cristianismo. O cristianismo é extraordinário, é maravilhoso, porque ele é simples. Todos têm acesso a ele, o grande, o pequeno, o incauto, o culto, o rico, o pobre, todos têm acesso. É de fácil entendimento as coisas divinas, não tem segredo. A beleza do cristianismo, andar com Deus é algo extraordinário, extraordinário. Mas, se a igreja não entender isso, se você que passa problema não entender isso, se você que passa problema, que está enfrentando problema, seja ele que áreas for, não importa, se você não insistir
na oração, se você não buscar na oração, está perdido. Então, só vale se eu vir aqui no sábado? Não. Estou dando apenas um exemplo. Ok? De uma igreja que tem quase 2.000 pessoas aqui, que meia dúzia aparece aqui na oração. É isso que eu estou falando. Certo? E eu tenho certeza que todos que estão aqui têm problemas. E não é pequeno, não. E não é pequeno, não. E os que não têm, vigia. Vigia. Porque é assim, ó. O diabo não tem pressa em trazer dano para mim e para você. Ele não tem pressa, mas ele sabe na hora certa de agir. Ele vai iludindo as pessoas, sobretudo dando para elas aquilo que elas mais gostam, que é pão e roupa, né? Pão e roupa. Peixe morre pela boca. Pão e roupa. O cara com dinheiro na conta, acha que já pode tudo. Engana-se. Engana-se, está perdido. Existem enfermidades e doenças que não tem dinheiro que pague, que resolva a sua vida. Lamentavelmente, a criança que nós oramos por ela aqui um tempo todo, quase 30 dias, a Giovana, faleceu. Um tumor na cabeça. E o melhor cirurgião, que eu fiquei sabendo, os pais me falaram, o melhor cirurgião ali do HC, fez a cirurgia pela menina. Estava cercada de excelentes médicos, e não foi possível impedir que a morte alcançasse aquela criança. Não foi possível. Não foi. Steve Jobs, na época que ele morreu, tinha 7 bilhões de dólares de fortuna. Todo o dinheiro dele não foi capaz de impedi-lo de morrer. Que aquele câncer destruísse a vida dele. Entendem? Agora, uma simples oração é capaz de mudar o mundo espiritual. Uma simples oração é capaz de alterar o rumo da sua vida, o rumo da sua história. A oração é o verdadeiro código genético da igreja. Nós não temos, irmãos, outra coisa. Certo? A minha preocupação com essa igreja não é que essa igreja seja conhecida como a igreja que mais faz obra social. Porque isso, irmãos, primeiro que não é papel da igreja. É consequência de um trabalho da igreja. Não é o propósito, o princípio da igreja. Não é esse. Outros fazem porque entendem diferente. Mas não é assim que diz a Bíblia. O que eu faço pelo outro é consequência do Deus que está em mim. Eu não faço para agradar a Deus. Eu faço com gratidão a Deus. É diferente. É completamente diferente. Certo? Porém, nós precisamos estar atentos quanto a isso. Que essa igreja, minha oração contínua, que essa igreja seja conhecida como uma igreja que ora. Uma igreja de oração, uma igreja que realmente busque a Deus. Porque dessa forma, os demônios não terão poder sobre as nossas vidas. Dessa forma, os demônios não terão autoridade sobre a sua casa. Aqui nessa igreja tem uma mãe, que o esposo dela abandonou, e eu acompanho eles já há um tempo. Ela tem uma criança de 5 anos, que fez 5 anos agora esse mês de março. Essa criança já tem mais ou menos 2 anos que eu oro para essa criança, porque essa criança, todas as semanas, ela vê demônios. Todas as semanas ela vê demônios. E ela fala para a mãe dela, está aqui, mãe, o demônio, está atrás da senhora. A mãe diz que entra em crise. Diz que dá um calafrio na coitada. Mas como é que não dá? Está de brincadeira. Está ali, mãe. Está aqui, mãe. Olha ali ele rindo para você. 2 anos eu ungindo essa menina, orando para essa menina. Eu falei para ela, assim, mãe, você tem que começar a mudar a tática, começar a interceder por essa criança, abençoar, ungí-la. Agora, essa semana, 2 semanas atrás,
antes dela completar aniversário, que ela completou aniversário 5 anos esse mês, de março, a mãe dela me procurou, aqui chorando, aqui, ó, mas a criança. E ela disse: pastor, semana passada, eu estava na minha casa com a minha filha, ela disse: mamãe, Jesus apareceu para mim, e começou a sorrir para mim e brincar comigo. Olha a diferença. Quando ela via demônios, a criança entrava em crise. Mas como é que não entra? Ora? E como é que isso resolve? Oração. Porque um certo pastor disse: a oração é o trabalho mais sério dos nossos mais sérios anos. Você sabe por que muitos cristãos dentro da igreja têm sérios problemas de envolver, de fazer as coisas acontecer na igreja? Eles patinam, mas não saem do lugar. Você já viu aqueles cavalinhos de carrossel? Alguém já brincou lá naqueles carrinhos de carrossel? Você sobe em cima deles, o que eles fazem? Ó, anda, e o quê? Não sai do lugar. Pura ilusão. Está assim de gente na igreja. Sabe por quê? Porque você não tem vida de oração. Você consegue ver mais defeito, você consegue ver mais problemas, você não consegue perceber, certo? Que a beleza do cristianismo está exatamente em você fazer a diferença, em você ser uma pessoa que atrai, não repele. E como é que eu consigo fazer isso? Tendo uma vida de oração. Bloody Mary, rainha da Escócia, disse certa vez que ela temia mais as orações de John Knox do que o barulho da marcha dos exércitos. John Knox era um pastor da Escócia. Ela disse que tinha muito mais medo das orações dele do que o barulho do exército. Por quê? Porque esse cara, ele tinha uma vida de oração. A biografia dele conta que ele orava intensamente, dizendo: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. A Escócia inteira se rendeu ao Senhor, através da oração de um homem. Então você sabe o que é isso? Você consegue perceber isso? Talvez, no que eu estou falando aqui, você vai conseguir perceber qual é a causa de você ser uma pessoa estéril na igreja. Quando você não consegue produzir nada, quando você não consegue florescer, você não consegue dar fruto em nada. Ou ainda que dê fruto, esse fruto é ruim. Esse fruto mata, que é pior ainda. Né? E Jesus fala em João 15, vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Permaneça. Agora, por que de repente o meu fruto é ruim, ou porque eu nem produzo fruto? Porque eu sou estéril, eu não consigo ter uma vida de oração. A oração une a impotência humana com a onipotência de Deus. A nossa impotência em tudo que você vai fazer. A oração une essa impotência com a onipotência de Deus e faz com que as coisas aconteçam. A oração lança-nos no plano natural. A oração lança-nos do plano natural para o plano sobrenatural. É assim que Deus faz, é assim que Deus quer que a igreja, sua igreja, haja e mova. Gui King disse: ninguém crê, olha que coisa interessante, ninguém crê mais firmemente no poder da oração do que o diabo. Não que ele pratique, mas porque ninguém mais do que ele sofre com a consequência da oração. Olha o que esse cara está falando, hein? Ninguém sofre mais com a consequência da oração do que o diabo, porque ele sabe, irmãos, aqui ele não pode agir. Ele é doido? Ele não é doido, ele é bobo, mas não é doido, né? Não, vamos expulsar ele, né? Vai embora. Mas ele vai ter que ir embora, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Houve manifestação, vai embora. Vai embora, Satanás, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, se você não tem a prática de orar, se você não tem vida com Deus, você vai aceitar isso. E o diabo sabe, ele é bobo, ora. Você dorme, você tira férias. Você fica na sua casa sozinho, de madrugada, e ninguém sabe o que você está fazendo. Mas o diabo sabe. Ele sabe o que você está fazendo. Ele sabe o que você está vendo. Ele sabe o que você está ouvindo. Ele sabe de tudo. E ele, sabedor de todas essas coisas, vai inibir você de agir contra ele. Ok? Eu tenho um amigo, de muitos anos, numa igreja que nós estávamos, uma Assembleia de Deus, um bairro aqui perto, um culto de sexta-feira poderoso, maravilhoso, lá e tal, e focar, e as irmãs orando, cantando, tal, que culto maravilhoso, aquele Pentecoste. Aparece um cara lá e o cara fica endemoniado, completamente endemoniado. Totalmente endemoniado. E esse amigo meu, atirado, chega no demônio, coloca a mão na cabeça do demônio. O demônio olha assim para ele: você? Seu pai é ladrão. O cara baixou a mão e picou a mula. Vazou. Seu pai, ele rouba lá no mercado. E todo mundo sabia que o pai dele trabalhava no mercado. Agora, ele ficou tão assustado e tão atemorizado que terminou o culto, cadê o cara? Sumiu, desapareceu. Porque ele sabe dos passos que você dá. Nós não podemos brincar com essas coisas. Agostinho disse que a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Aleluia. É assim que acontece. Então vamos lá. Eu creio que Deus faz tudo o que a Bíblia diz que faz. Sim ou não? Você crê? Ele faz da prostituta uma mulher de respeito. Sim ou não? Ele faz do infeliz uma pessoa feliz? Ele faz do criminoso um homem cheio do amor? Faz do perdido ele achar o caminho? Vocês não estão acreditando muito não, hein? Se você estiver acreditando, você vai dizer amém. Tá? Ele faz do perdido ele encontrar o caminho? Faz o que está em trevas encontrar a luz? Faz com que o pecador encontre o Salvador? Faz com que o doente encontre a cura? Faz com aquele que vive na mentira agora viver na verdade? Faz com que o órfão encontre um pai? Aleluias. Segundo ponto importante aqui, segunda verdade que a gente vê nesse texto. Primeira verdade, ele nos convoca o quê? Você pode dizer comigo, ele nos convoca a orar. Bora, gente. Ele nos convoca a orar. Segunda coisa, Deus promete responder às nossas orações. Olha que coisa maravilhosa. Ele prometeu: clama a mim e responder-te-ei. Então, há da parte de Deus vontade, desejo em responder às minhas e às suas orações. Agora, grave isso aqui: portas que se abrem têm o mesmo valor das portas que se fecham. Pronto, acabou. Você não pode misturar as coisas. Quando Deus diz não, tem o mesmo valor quando Ele diz sim. Você só precisa entender isso. E quais são as respostas de Deus? Sim, não ou espera. Pronto, acabou. E eu preciso de entender isso. Nós precisamos de entender essas coisas. Ele promete responder, óbvio, maravilha. Agora, ele vai responder, vai. Ou seja, com sim, ou com não, ou com espera. Dá um tempinho aí, varão. E ele fez
Abraão espera 25 anos. De 5 anos morreu. Sara, então, sanguínea, bora, vaso. Resolve esse problema aí. E barulhou tanta cabeça de Abraão que ele arrumou um filho fora do casamento dele. Pressão da irmã Sara. Pronto, nasce quem? Nasce Ismael, que virou um inferno na vida deles. Que está aí, ó, são os árabes, que hoje são inimigo número 1 do povo de Israel. E Deus falou para Abraão, fica tranquilo, eu vou abençoar Ismael, mas filho é Isaque. Está aí, os árabes são abençoados. Sim ou não? São. Os caras são poderosos. Tem grana para encardir. Certo? Mas está aí com problema. Por quê? Porque não soube esperar. Quando você ora, você tem que aprender a esperar o tempo de Deus. E a discernir a resposta de Deus. Entende? Porque, na verdade, nós, às vezes, queremos que Deus abençoe os meus planos, quando, na verdade, seria interessante você colocar seus planos diante de Deus, para que Ele possa fazer o que Ele queira fazer, o que Ele achar melhor fazer. Isso é muito importante. Tá bom? Deixa eu correr aqui para terminar. Terceiro ponto, Deus prometeu sua presença. Tem coisa mais importante que a presença de Deus nas nossas vidas, irmãos? Não tem. Você acredita? Nada, nada, absolutamente nada. Absolutamente nada suplanta a presença de Deus. Nada, absolutamente nada. Quarta-feira eu estava em São Paulo, com a minha família, nós vindo para Goiânia. O voo estava previsto para sair às 10h30 da noite, perfeito, no horário certinho, saindo. O avião taxiando, parou um pouquinho, alguns instantes o avião para, espera um pouco, o piloto diz, o avião deu pane. A maioria do povo fez assim, ó, porque está uma caição de avião, né, gente? Pane. Vamos sermos guinchados para que os mecânicos entrem aqui e vejam. Olha, tem um engenheiro mecânico de avião ali, né? Você está rindo, né, varão? Porque você sabe o que é. Dá problema lá em cima, né? Ai, Jesus, dá problema lá em cima é problema. Problema embaixo é fácil de resolver. Lá em cima, beleza. Aí, uma filha do Satanás estava atrás de mim e começou, mas esse piloto é irresponsável. Esse povo é irresponsável dessa companhia. Eu falei, Satanás, cala a boca. Cala, cão. Aí o cão pega o outro que estava na minha frente. Eu fiquei no meio de fogo cruzado. Demônios, agora era um. Demônios, está repreendido, em nome de Jesus. Acalmou. Aí o capeta pega um outro lá, pega um outro aqui. Porque isso é igual sarna. Murmurar, reclamar é igualzinho sarna. Essa miséria pega. Beleza. Falei, Senhor, vai demorar um pouquinho, vou dar uma descansada. Se esse avião for para dar problema, não saia daqui. Porque não é a minha hora. E graças a Deus por esse povo todinho aqui está comigo aqui. Ainda fui humilde. Lógico, cara. Eu falei, Senhor, eu estou aqui, olha. Teu servo está aqui. O diabo não vai tocar nesse avião. Beleza. Vamos trocar de aeronave. Trocou. Chegamos aqui. Em paz. Mas sabe que aí a minha mulher estava do meu lado e falou assim, você vai dormir? Eu falei assim, mas é lógico, cara. De São Paulo a Goiânia dá um sono muito bom. Chegamos 2h aqui, eu falei, nossa. Porque eu sabia que a presença de Deus estava ali. Então você não precisa desesperar. Você não tem que entrar em pânico. Você não tem que ficar aí
Aí, vendo toda aquela coisa, o Satanás pega um, pega outro. Aí eu aprendi uma coisa, irmãos, que é muito importante para nós. Você chega numa determinada idade, ou então tempo de experiência, que os seus ouvidos é para todo mundo, mas a sua boca, não. Aí não. Não. Não dá para você discutir com um tolo. Você vai tomar o lugar dele. E finalizo dizendo: Deus prometeu nos revelar coisas grandes e coisas maravilhosas. Olha o que diz Isaías 45:3. E te darei os tesouros da escuridão, e as riquezas escondidas dos lugares secretos, para que tu possas saber que eu, o Senhor, o qual te chama pelo teu nome, sou o Deus de Israel. Aleluias! Olha o que o Senhor está dizendo aqui: eu vou dar a você tesouros da escuridão. São tesouros, riquezas que estão escondidas dos olhos de alguém, e Deus pode dar a você. Salmos 25:14. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e Ele os mostrará. Aleluias! Existem segredos extraordinários de Deus para nós, que Ele vai revelar para quem? Para você. Para você quem? Para você que teme a Ele, para você que não fica em desespero, para você que não entra em pânico. Calma, calma, vamos orar. Está ruim? Vai para a oração. Irmãos, quanto mais pior está para mim, quanto pior fica, menos eu saio, menos eu quero conversar com as pessoas, e eu vou orar, ou então vou dormir. Eu pego aquele texto que o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Então, por isso que Deus criou o sono. Sabe com qual propósito? Para descansar de mim e de você. Ele põe nós para dormir e descansa. É a única forma, João Marcelo, de Deus descansar de nós. É quando a gente dorme. Vamos colocar de pé. Aleluia. Então, por isso que você tem que pedir para dormir. Se você tiver insônia, você vai dar trabalho para ele. Deus é bom. Deus é fiel. Então, deixa eu dizer algo para você. Grava isso, tá? Saia daqui nesta noite. Início de noite, né? Crendo, acreditando. Amanhã, o amanhã está nas mãos de Deus. Aleluia. Amanhã você pode receber uma notícia, um telefonema. Amanhã você pode receber alguma coisa que vai fazer diferença na sua vida, na sua história. Você sabe o que Deus espera de você? Tão somente uma coisa: continue orando, continue buscando, continue buscando, sabe? Eu estava falando para uma pessoa aqui esses dias atrás. Em 82 eu trabalhava no Estado, no CERN, que é a Televisão Brasil Central. Iris Rezende ganhou, assumiu, mandou 1000 funcionários embora do CERN. Eu fui lá, Adriana, meu nome estava lá, na lista dos demitidos. Eu falei: misericórdia, Satanás, está amarrado, capeta. Aí os caras, meus colegas, todo mundo desorientado. Nossa, o que nós vamos fazer? Misericórdia. Nossa, como é que eu vou fazer? Eu falei, aí um cara falou para mim: e aí, o que você vai fazer? Eu falei: nada. Mas você foi mandado embora? Eu falei assim: não, meu nome está aí por engano. Uai, Ronaldo, colocar meu nome por engano lá, olha. Você é doido? Eu falei: não, meu nome está aí por engano. Eu não vou embora, não.
Foi Deus que me deu isso aqui. Beleza. Que desespero. O pátio do CERN, lotado de gente, chorando. Gente desesperada. Beleza. Fui embora para casa. Eu tinha uma moto RD cinquentinha. Que carniça aquela miséria tinha, irmão. Soltava tanta fumaça. Demônio puro. Mas era o que eu tinha, né? Eu morava aqui, não. Aí eu ia para lá. O que tinha de bom naquela moto era buzina. Buzinona fiã, poderosa. Dava buzinada num carro atrás de mim, o cara, não devia, era eu passando com aquele trenzinho. No outro dia, fui trabalhar. Normal. Cheguei lá, 7 da manhã, para trabalhar na gráfica. Melhor, na televisão. Trabalho na televisão nessa época. Aí o meu chefe, chamava Carneiro. E aí, João, bora, tem serviço para fazer. Eu falei, ok, bora. E ninguém nunca mais tocou nesse assunto. E continuei trabalhando. Normal. Um dia eu cansei, pedi conta. Falei, tchau para vocês. Porque aquilo que Deus coloca na sua mão, o diabo não pode tomar. Você tem que acreditar, Adão. Talvez você está passando esse estresse que você está passando, não é porque o Deus está te punindo, ou não. É porque talvez você tem que aprender a lutar. E o salmista diz, bendito seja Deus, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Então você é um guerreiro, você é um lutador, você é um homem, uma mulher valente de Deus. Amém, Luiz? Pronto, Arão. Eu vou orar com você, eu vou abençoar a sua vida, mas você vai se comprometer com o Senhor. A partir de hoje, comece a ter uma vida, uma rotina de oração. Começa, pelo menos começa. E o dia que não der conta de orar, então você deita e dorme. O Espírito Santo vai orar por você. Aí você acorda animado. Aí você pega de novo. Em nome de Jesus, Pai. Aqui está o teu povo. Eu os abençoo. No poder do Senhor. No poder da tua palavra. Todas as dificuldades. Todas as barreiras. Tudo aquilo que está sendo impedido de chegar na vida dos teus filhos. Cesse agora. Em nome de Jesus. Todas as bênçãos direcionadas à minha vida, à minha casa, à minha família, a esta igreja, a cada membro desta igreja, dos que aqui estão nesse momento, Senhor, todas as bênçãos que estão vindo na minha e na nossa direção, em nome de Jesus, que Satanás não as impeça. Eu o repreendo no nome de Jesus, que todas essas bênçãos nos alcance, conforme está na tua palavra, e essas bênçãos te alcançarão, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia!